Papo bem legal sobre cosmovisão cristã, visão de mundo de quem é cristão. Visão de mundo de quem é cristão, aquele cara que olha o mundo com a lente de Cristo, como Cristo olhou, como Cristo fez, como é toda a obra de Deus, dando resposta ao mundo diante de tudo que acontece. É isso que a gente precisa formar, uma cosmovisão cristã para o mundo. Então hoje nós vamos falar de algumas funções, apenas funções, e dar alguns exemplos básicos. Então, função: dar fundamento para a sua vida, para você pensar e construir um sistema de explicação. Construir um sistema de explicação sobre a vida, sobre Cristo, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o homem atual, sobre o fim de todas as coisas, sobre você começar a pensar e construir um sistema de explicação, e escolher um sistema de explicação. Está bem fundamentado nisso. Justificar forma de raciocínio desse sistema. Justificar e colocar para fora daquilo que você está pensando em relação a esse sistema, como esse sistema funciona, como Deus começou a agir, desde quando. A revelação de Deus, ela é um progresso, Deus vai se revelando ao homem, você tem que raciocinar em relação a esse sistema. Deus foi se revelando de uma forma no Antigo Testamento, depois se revelou com Jesus e foi se revelando depois e parou de se revelar em 1500 ou continuou se revelando. Como é que é? Como é que você tem essa separação dividida entre Antigo e Novo Testamento? Tudo tem que fazer sentido, mas dependendo do início da sua cosmovisão cristã, a pergunta que se faz é a seguinte: qual é o seu Cristo? Qual é o seu Jesus? Que você pode falar assim: não, meu Jesus para mim, o meu Jesus é aquele que não me deixa desempregado, não me deixa ficar doente. Esse é o meu Jesus. Então as regras do jogo para você é outra. E você não vai conseguir explicar muita coisa dentro da sua cosmovisão cristã. Por exemplo, por que você pegou Covid, ou por que você ficou doente, ou por que você ficou desempregado. Difícil, não? A cosmovisão oferece um mapa da realidade. Então, esse mapa da realidade que a cosmovisão oferece, ele tem que ser verdadeiro, ele não pode ser hipócrita. Então, por exemplo, existem instituições que não estudam sobre o Lúcifer, o demônio, o adversário. Mas a Bíblia, ela fala sobre isso. Então, foge do mapa da realidade. É um mapa da realidade. A gente precisa estudar todos os pontos sobre o ser humano, sobre a Terra, sobre a Bíblia, sobre tudo. A cosmovisão, ela dá segurança emocional, porque se você conhece a sua salvação, você conhece o seu Salvador, o que ele fez por você, o que ele está fazendo por você, o que ele fará por você, você tem resposta de tudo isso. Então traz uma segurança emocional também. Aí você vê que diante de tantos os problemas do mundo, todos os problemas, quando o negócio engrossa para o homem mesmo, o homem procura religião. Por exemplo, nascimento, casamento e morte. Tem que chamar um padre, um pastor, alguma coisa. É quando engrossa, mas essas pessoas, elas não têm uma sequência sobre Deus formada de pensamento. Quem Deus é, o que ele fez, o que ele está fazendo, ele morreu por você, ele vai te salvar, ele não tem esse sistema, apenas procura uma religião. Mas vamos lá, pela cultura atual e pela cultura do mundo, a sua cosmovisão é flexível. Alguns pontos dela, a regra do jogo muda algumas vezes, de acordo com a cultura. Não estou dizendo que você tem que corromper a sua cosmovisão cristã, mas nas entrelinhas dela, algumas regras, algumas coisas que você achava, você deixa de achar. Algumas coisas que você pensava, você deixa de pensar. Algumas coisas que você fazia, você deixa de fazer. Ah, mas eu sempre fui cristão. Tudo bem, mas nós temos a renovação do nosso entendimento. E a renovação do nosso entendimento mexe com a gente. E mexe com a nossa cosmovisão cristã. Porque você fala assim: não, mas eu sempre acreditei assim. Deus para mim sempre foi assim.
mas pode ser que ele esteja falando com você de outra forma agora. Isso dá uma balançada na gente. Pois bem, cosmovisão cristã organiza ideias, sentimento, valores. Ela organiza as ideias, os sentimentos, os valores em uma visão unificada. Por causa disso que Paulo fala sempre, um só corpo, um só espírito, uma só mente. Nós cristãos, nós deveríamos pensar quase igual. No sentido... Não no sentido assim, existem alguns assuntos que a gente tem opiniões diferentes mesmo. Mas pensar unificado, igual nesses assuntos que extrapolam muito, sabe? A gente precisava ter um balizamento ali, entendeu? Um limite, entendeu? Porque por causa de extrapolação, né? É muito difícil você ter uma cosmovisão cristã correta pregando a teologia da prosperidade. Não dá, são coisas muito diferentes. É muito difícil ter uma cosmovisão cristã correta frequentando igrejas que parece que existem símbolos de feitiçaria, coisas que você vê que não dá para compreender. Paletó jogando os outros no chão, sair girando, pulando, não dá. É isso que Paulo está querendo dizer com ter uma mente unificada. Nós podemos debater sim sobre o calvinismo, arminianismo, pré-tribulação, pós-tribulação, até aí tudo bem. Por enquanto a cosmovisão cristã é a mesma, não muda. Mas a partir do momento que as coisas extrapolam, eu acho que não é a mesma cosmovisão cristã, não é a mesma. Aí você pega monitoramento das mudanças do ambiente. Quando as mudanças chocam o seu pressuposto. Então você tem ali a sua mente formada em relação a Cristo. Por exemplo, tinha uma amiga minha que, por ser cristã, não acreditava que o dinossauro existiu. E eu acho que eu não fiz bem para ela, que eu falei para ela, você tá louca. Como que o dinossauro não existiu? Tem evidências, tem fatos. Não tem como você pensar assim, né? Descobertas científicas. Você vai deixar de ter fé se por acaso provarem que existe vida fora da Terra? Vai abalar a sua fé? Tá vendo? São coisas que a ciência traz, por exemplo, a física quântica. A física quântica, muita gente perdeu a fé. Por quê? Porque a sua cosmovisão tem que ser flexível com algumas descobertas. A ciência, ela não é inimiga nossa. A religião é inimiga da ciência. Nós não somos inimigos da ciência. A fé não é inimiga da ciência. Então essas mudanças devem ajustar os nossos pressupostos, negativamente ou positivamente. Algumas vezes vem para corromper, aí é negativamente. Outras vezes vem para ajustar, mudar as regras do jogo. Isso é importante. Aí ajuda a gente a reinterpretar as coisas, entendeu? Ajuda a gente a sair da caixinha. Às vezes são ajustes culturais, coisas simples, coisas bobas, mas a gente tem que sair da caixinha, né? Você pode ter uma cosmovisão cristã mantendo os costumes e os valores que é uma cosmovisão cristã tradicional, não que ela agrida a Bíblia, mas ela é ultrapassada. Você pode ter uma cosmovisão cristã que você é flexível à mudança de algumas coisas. E aí sim é uma cosmovisão mais contemporânea, né? De qualquer jeito, a gente tem que reduzir a tensão, né? Nossa, quando a gente vai descobrindo algumas coisas, a gente não pode ficar tão abalado assim, né? Ficar tão angustiado assim. Tem que esperar, dar um tempo, estudar aquele assunto, ouvir um pastor, outro pastor, pegar conselho com alguém, porque certamente Deus quer mudar algumas coisas. A gente não pode ficar pensando sempre da mesma maneira, né? Essa transformação gradual da cosmovisão cristã. Uma coisa que abala o pressuposto mesmo, abala a centralidade do cara, abala a vida do cara. O cara tem toda uma cosmovisão criada já,
sobre religião, sobre a vida, sobre tudo. E acontece uma coisa com ele que dá uma cambalhota na vida dele, vira de dentro para fora, mexe em tudo. O que que é? É a conversão cristã. É a conversão cristã, é imediatamente. Depois vem o progresso da salvação, do entendimento, da construção na mente, mas é a troca de cosmovisão, assim, é impressionante quando Cristo ele se revela. Quando Cristo se revela. Quando Cristo se revelou para Paulo. Paulo foi um reviravolta tão grande que ele passou a não enxergar, de tão violento que foi assim a mudança na cosmovisão dele. Foi muito violenta. Mas também a gente tem que tomar cuidado, porque essa mesma mudança que tem quando o cristão se converte, existe também quando a pessoa religiosa ela se converte. Porque quando a pessoa é religiosa, ela acha que ela tem uma cosmovisão cristã formada. Só que a vida dela é baseada em leis, em normas. Ela vive obedecendo leis e normas, achando que essa vida ela é cristã. Ela tem várias lacunas e falhas. Por exemplo, você aprende na sua cosmovisão cristã que a sua instituição ela é a única, perfeita e a melhor. Então eu falo para você que essa ideia já é ultrapassada, porque não é. Há muito tempo não é. Aliás, nunca foi. Então existem algumas coisas que mexem muito, sabe? Quando a pessoa ela descobre que a religião dela está por fora, está fora do projeto de Deus. Vivi 20 anos da minha vida achando que estava certo. Está fora. É difícil, gente. Mas acontece. É quando a gente tem que reduzir um pouco o conflito, parar um pouco, estudar, colocar a ideia em ordem, né? Orar, mas acontece. Pois bem, de uma forma ou de outra, a lente nossa para com o mundo tem que ter a cruz. E a gente tem que ter explicação para as coisas. A gente tem que ter explicação para a ciência, para a salvação, para a morte, para o pecado, para a justiça, para a injustiça, para a fome, para a doença, para a prosperidade, para emprego, a gente tem que ter para tudo. E Cristo nos dá essa luz. Nós temos isso. Nós temos o fruto do Espírito. Nós temos sabedoria, nós temos mansidão, nós temos a fé. Deus nos deu inteligência. Deus nos deu inteligência até para responder coisas que nós não sabemos de uma forma assim tão mansa, tão pacífica, no sentido assim, olha, eu não sei te dizer agora sobre isso, eu acho assim, 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 mas eu não tenho certeza, mas eu vou procurar saber. Quer dizer que você está em paz com aquilo que você vive. Você não fica desesperado, pô, o cara me perguntou um negócio, eu não sei responder, eu não sei o que é, eu sou cristão, eu deveria saber. Não, paz no coração. Ó, eu vou procurar saber, eu vou estudar sobre isso aí, fique em paz. É evitar esses conflitos muito grandes, esses atritos grandes, essas angústias grandes. Amém? Bem light hoje. Cosmovisão cristã, vamos chamar hoje de funções da cosmovisão cristã. Amém?